Boa noite, Brasília, Belo Horizonte e Londrina. Eu sou José Marcelo Santos e no programa de hoje a gente vai retomar um tema polêmico que traz sofrimento para quem enfrenta a doença e também para as famílias. Vamos falar de dependência química. É que o presidente Jair Bolsonaro sancionou no início do mês a lei que permite a internação involuntária de dependentes químicos. O assunto vem sendo tratado de maneira diferente no atual governo e isso tem gerado controvérsias entre especialistas. Uma das mudanças é a parceria com as chamadas comunidades terapêuticas, locais que recebem quem enfrenta a dependência química. Na maioria dos casos, são locais ligados a instituições religiosas. A intenção do governo é criar 20 mil vagas de internação nesses ambientes. Mas até que ponto as comunidades terapêuticas podem ajudar a resolver este problema, que é social, mas também de saúde pública? E a internação involuntária, quando o paciente não escolhe ser levado, ela é eficiente? Como as famílias podem enfrentar o problema da dependência química e onde buscar ajuda? São algumas das perguntas que o meu convidado desta noite vai responder. O terapeuta José Norberto Fiuza retorna ao Cidadão Tropical por ser uma autoridade no assunto. Ele é formado pelo Ministério do Desenvolvimento Científico da Alemanha em internação e tratamento para dependentes químicos e familiares e em políticas públicas contra o abuso de drogas, entre outros títulos que tem na área. Ele atua neste segmento há 33 anos. Doutor Norberto, boa noite, obrigado por voltar aqui ao Cidadão Tropical para a gente falar desse assunto que é importante, né, para a sociedade, problemático e doloroso para as famílias, né, e que nesse momento passa por uma transformação, uma forma diferente de ser enfrentado pelo governo. Eu falei aqui na abertura do programa que o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei da internação forçada. Até que ponto ela é eficiente? Boa noite, Zé Marcelo. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar novamente no seu programa e junto a você, debatendo um tão importante tema que aflige milhões de famílias no nosso país. Infelizmente, o que nós percebemos no país acerca da legislação química e da dependência é que ela se distancia da realidade daquela família que tem um dependente químico e, por vezes, ela vem depois de que o fato já está consumado, como para legalizar o que já está sendo feito. A internação involuntária, compulsória, voluntária, que são os três tipos de internação, elas já existem há muito tempo, desde o governo Fernando Henrique. E qualquer familiar poderia pedir uma internação involuntária e essa internação seria efetivada com a autorização de um médico, preferencialmente psiquiátrico, porque a internação, sobretudo involuntária, é um ato médico. A família pode pedir, agora pela nova lei, um agente de saúde pode pedir, o cônjuge que não podia também pode pedir. Essa é a principal alteração, o marido ou a mulher poder pedir? Também houve uma alteração. Antigamente o cônjuge não poderia pedir uma internação involuntária. E a clínica que recebe esse paciente, ela tem que ter uma estrutura técnica, física, humana, clínica, psicoterápica para tratar uma pessoa involuntariamente. Então, eu sempre digo o seguinte: existe internação involuntária, mas não existe tratamento em dependência química involuntário. E o que se pretende, penso eu, é que nesses até 90 dias, que eu também acho que não deveria ser generalizado, porque cada caso é um caso, a pessoa tome consciência da sua condição. Porque um dos sintomas mais presentes no uso de drogas mais pesadas, crack, cocaína, o álcool já num grau mais crônico, é a perda da visão sobre si mesmo. A família toda, os vizinhos, o companheiro de trabalho está vendo... Todo mundo percebe, a pessoa acha que está tudo bem, né? Ele está com um comportamento alterado, deprimido, aparência descuidada, dando sinais de que não está bem emocionalmente, tendo comportamentos totalmente alterados,
Mas ele, o paciente, tem o que nós chamamos de uma perda da autocrítica, ou seja, ele tem uma cegueira sobre si mesmo. E ele chega no consultório e fala para mim, não, Fiuza, eu realmente separei, eu perdi minha esposa, meus filhos têm até medo de mim porque eu ficava meio violento, meu patrão me demitiu, tal, mas eu estou de boa, eu estou bem. Quem tem que mudar, porque ele perdeu. Foi perdendo a referência do estado de normalidade, isso, digamos assim. Isso, a cognitividade de entender que ele está adoecido. E quando é um câncer, a pessoa fala, você está com câncer. Imediatamente a família toda se une e o paciente também, vamos se internar. Agora, quando se fala em internação de dependência química, por ser algo que altera o estado de consciência e por ser uma doença do livre-arbítrio, soa como uma punição. E há pais que dizem assim, se você não parar com isso, eu vou te internar. Como quem diz, eu vou te punir. Quando na realidade, é uma doença, é internação e não cabe julgamento social, né? Exatamente. Agora, voltando aí para a questão da nova legislação, pelo que você está me dizendo, uma das alterações principais é o cônjuge passa a poder pedir essa internação. Sim. Mas aí determina que essa internação ela seja num hospital, numa ala psiquiátrica Sim. ou num hospital psiquiátrico que praticamente não existe mais. Não existe. Depois daquele movimento antimanicomial. Exatamente. Como é que resolve isso? Na verdade, é uma lei que, como todas as outras, pega um pedaço do tratamento da dependência química, que é a desintoxicação. Primeiro, há de se perder essa associação entre tratamento e internação. Primeiro vamos falar de desintoxicação. Desintoxicação é tirar toda a substância tóxica do organismo dessa pessoa. Não quer dizer que ela está tendo a dependência dela tratada. De forma nenhuma. A internação, desculpe, ela é importante em alguns casos, ela é relevante em outros, mas ela não é e nem será determinante para um bom prognóstico. O tratamento começa no dia da alta, quando ele volta a viver em sociedade, onde está a droga, onde está o contexto social dele, onde está a família, que é partícipe, por vezes até mantenedora do quadro de dependência, e a família tem que se tratar. Então, nesses casos, a internação, ela é a primeira fase de um primeiro ciclo de quem compreende o processo de tratamento de dependência química, sabe que a internação, ela representa, quando bem sucedida, 20% do processo de tratamento da dependência química. Todo o restante vem depois? Vem depois. Ambulatórios, grupos de autoajuda, manutenção da medicação quando necessário, terapia, profissionalização, resgate de papéis produtivos, relacionamentos afetivos harmônicos, resgate da harmonia familiar, tudo isso, espiritualidade para quem tem, atividade física, é um conjunto de medidas, porque quem quer parar de usar substância tem que mudar de vida. Ele precisa ocupar o tempo todo, né? A cabeça tem de estar ocupada o tempo todo, é isso? E não adianta ele mudar de vida se a família continuar vendo aquele quadro anterior dele. Aí você falou de uma coisa que é o resgate da produtividade. Nessa legislação que entrou em vigor, havia alguns itens que foram vetados pelo presidente Bolsonaro. Uma delas, a que destinava 3% das vagas em obras públicas, não é? Sim. Para as pessoas em tratamento assistidas por essa política antidrogas. Sim. A pessoa sairia da internação e 3% de todas as vagas em obras públicas estariam destinadas a elas. O governo vetou, né? Sim. Seria importante ter mantido? Seria importante abrir, além da internação, algo porque de que vale uma internação voluntária ou involuntária se esse indivíduo, esse cidadão, não tem perspectiva posterior. Não tem profissão, não tem trabalho, não tem estudo. A probabilidade dele ter um reexperimento e, consequentemente, uma recaída é muito grande. Então, eu não compreendo como um governo que está estimulando o tratamento, até involuntário, que também há algum questionamento aí, eu não acho que isso sirva para todos os casos, mesmo de drogas pesadas, ele não queira acolher dentro do seu quadro das obras públicas
aquela pessoa que ele mesmo quer tratar. Alguns anos atrás, num debate com o atual ministro Osmar Terra, que foi o legislador da lei anterior e partícipe dessa, ele disse que parte das empresas, dentro do bojo da lei dele, deveriam contratar dependentes químicos em recuperação. Porém, ele mesmo dizia que é uma doença incurável, crônica, e que empresa contratará, então, um doente incurável. Isso também tem que ser desmistificado. Diabetes também, né? Diabetes também Sim. é incurável. É uma série de doenças, hepatite é crônica, tuberculose é crônica, e há certas ambiguidades, né? E contraposições na própria lei. Por exemplo, prioriza-se o atendimento ambulatorial, que é o que realmente funciona. Soltar o foguete é fácil. Manter em órbita não é nem um pouco fácil, sobretudo em se tratando de dependência química, numa sociedade onde a oferta de drogas é cada vez maior. Cada semana surge no mundo um novo tipo de droga. E a oferta é cada vez mais acessível pela internet, pelo telefone. Hoje, a dependência química é um sintoma social, não é do indivíduo. O jovem é quase que inevitável. Segundo o dado da Organização Mundial de Saúde, um adolescente até 16 ou 17 anos, se não recebeu no mundo ocidental, vai receber uma oferta de droga. É praticamente impossível não receber. É praticamente impossível, inclua-se aí, né? Tenho filhas adolescentes e elas me contam que já teve várias ofertas, isso porque elas estudam em escolas mais caretas, digamos assim. Sim. Né? Está presente em todo lugar que tem jovem, tem um traficante. Né? E onde tem classe média, mais oferta. Mais ainda. E essa lei, assim, a princípio, só concluindo, que ela não determina, mas ela sugere que os pacientes sejam encaminhados via SUS para hospitais gerais ou psiquiátricos da rede pública. A rede pública tem estrutura para atendê-los? De forma nenhuma. O governo não dispõe de vagas nem para a nossa saúde, a saúde do brasileiro. O sistema de saúde já está adoecido. Então vamos discutir as alternativas que essa lei não trata e que deveria tratar no próximo bloco? Sim. A gente vai para o rápido intervalo comercial, mas já volta, não saia daí. Estamos de volta com o Cidadão Tropical, que hoje fala sobre dependência química e sobre a nova lei que permite a internação involuntária de quem enfrenta o problema. O meu convidado é o terapeuta José Norberto Fiuza. Doutor Fiuza, a gente estava falando no bloco anterior sobre a nova lei, né? E aí o senhor estava me dizendo que ela não atende, ela tem lacunas, né? Porque ela fala basicamente da internação e que a rede pública ela não tem condição de atender essa demanda por internação. Qual que é a saída, então? O que a lei deixou de trazer, já que, ao que parece, ela faz com o dependente químico o mesmo discurso que se faz com o bandido, que basta encarcerar. No caso do dependente químico, basta internar. Sim. Ou minha avaliação está equivocada? Não, a sua avaliação está correta e ela deixa lacunas, primeiro porque ela trata, repito, de uma das fases que não é a prioritária, porque muitas pessoas se desintoxicam. Hoje tem desintoxicação domiciliar dentro de casa, e única e exclusivamente da forma de internar e ampliando a internação involuntária para casos que até então já havia, isso já aconteceu sempre. Agora, há de se respeitar a individuação de cada ser humano, a história de vida, a história emocional, familiar, há de se respeitar o sofrimento da família, há de se respeitar que tipo de droga, de se considerar tudo isso na hora de um prognóstico, ou antes até do diagnóstico, se é caso de internação. Agora, é importante ressaltar que, apesar de hoje ter aumentado, se ele não tem família e precisa ser internado involuntariamente, um amigo pode
sugerir, desde que testemunhe isso, mas quem autoriza em todos os casos de encaminhamento é o médico. Sem o aval do médico, nem o agente de saúde, nem o cônjuge, nem o pai, como era até então, e sempre foi assim. E a instituição, que tem que estar preparada para esse tipo de internação, ela tem que informar o Ministério Público em 72 horas de que houve uma internação involuntária, para que não se caracterize um cárcere privado. Agora, para além da internação, seria necessário o governo investir também em outras políticas, como de reinserção social, de assistência à família, de cuidar para que o ambiente, para o retorno desse paciente, seja o mais saudável possível para ele se restabelecer? Sem dúvida. A própria lei contempla aqui, em algum momento, a questão da família. Agora, essas lacunas, elas nos fazem crer que essas internações involuntárias, elas também se cronificarão. Porque o indivíduo vai ficar 90 dias, vai sair, não tem preparo, não tem papel produtivo preservado, não foi dado a ele uma formação, há um discurso de décadas de uma parceria entre o Sistema S e as comunidades terapêuticas, clínicas, para profissionalizar, mas de fato não existe nada. Então esse paciente vai sair e ele é um potencial futuro cliente para aquela clínica. Porque ele não vai, a lei não contempla o tratamento, a lei contempla a internação e a forma de fazê-la, que em alguns casos eu penso que gera um desconforto social e para o governo ver uma Cracolândia de São Paulo ou em Brasília. Qualquer grande centro tem uma, né? Qualquer grande centro, e hoje, por pesquisa confiável da Associação Brasileira dos Municípios, de todos os prefeitos da Confederação Nacional de Municípios, isso. Ela fez uma pesquisa. Hoje a droga, o crack, está no campo. Ele movimenta a colheita de cana e de café. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, já esteve aqui falando disso. E de como esses municípios estão enfrentando dificuldades para tratar esse problema, porque eles não têm estrutura de saúde para isso. Tem no máximo um posto de saúde, um ou dois médicos para atender toda a população. Esses de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes. Então, penso eu, que esse desconforto, que é muito triste realmente a gente vê centenas, às vezes até milhares de pessoas numa condição desumana, numa sarjeta, delirando. É claro que aquelas pessoas precisam ser tratadas, mas há de se respeitar o que aconteceu antes para que eles pudessem parar ali. O senhor falou aí das comunidades terapêuticas. O governo já manifestou o interesse de firmar parcerias com essas comunidades terapêuticas, inclusive gerando 20 mil novas vagas para internação nelas. O ministro disse, inclusive, que elas vêm fazendo o papel do Estado. Né? Sim. Que avaliação o senhor faz dessas comunidades terapêuticas? Elas são realmente eficientes? Elas têm uma efetividade, a partir, lembrando sempre o primeiro princípio do tratamento da dependência química, é de que nenhuma metodologia, filosofia, abordagem terapêutica, clínica, de grupos de autoajuda, ou psicológica, ou psicoterápica, ou psiquiátrica, é efetiva para todos os casos. Então, muitas pessoas encontraram a libertação de um alcoolismo já crônico dentro do AA, dentro do Narcóticos Anônimos, quando é droga. E são grupos importantes, né? Eles têm uma metodologia de trabalho. E não existe, é que qualquer encaminhamento seja precedido de uma avaliação, que é a nossa especialidade, inclusive, por profissionais da área que digam, não, este caso da senhora, porque há de se respeitar. Se eu recebo uma família que é evangélica, que ela professa, já tive um pai pastor, um filho usuário de crack, eu vou encaminhar ele para onde? Vou encaminhar ele para uma instituição evangélica, porque eu vou respeitar a cultura, a espiritualidade que está no seio daquela família. E hoje não existe esse tipo de leitura. As pessoas são internadas, ele pode estar usando maconha há 3 meses ou cocaína há 15 anos, e ele vai para uma mesma clínica e receber o mesmo programa, e o tratamento tem grupo, é uma vala comum.
onde o único resultado é a desintoxicação clínica. Tratam igualmente os desiguais. Exatamente. E há também um perigo até desse jovem que usava cannabis, que não tem indicação de internação, ele conviver com pessoas que já estão no nível de dependência e adquirir até conhecimentos, porque é tão questionável a lei internar involuntariamente. É só mesmo, eu acho, como diz a lei, quando o indivíduo estiver pondo em risco a sua integridade física, emocional, psíquica, a sua vida ou de outrem. Às vezes é importante internar justamente por isso, né? Para salvar a vida da pessoa. Isso, para salvaguardar, e a lei dizia a antiga, para salvaguardar a integridade física, emocional, psíquica, a vida desta pessoa. E para tirá-lo, vamos dizer, de um surto, um jovem, eu tenho, que queria se atirar, quantos aqui do Pátio Brasil, eu tive 2 pacientes aqui desse prédio, que aqui houve 4 ou 5 suicídios. E 2 deles... Aqui, para quem não sabe, a emissora aqui em Brasília, ela fica em um prédio e uma parte desse prédio é um shopping, onde no passado, antes de instalarem proteção, aconteceram alguns desses casos, né? E havia um pedido de internação de um dos casos que eu conhecia, cujo pai se negou a fazer, porque não queria internar o filho. Então, eu acho que cada caso é um caso, e que essa política, ela deixou lacunas enormes e parece estar direcionada a uma camada da sociedade mais favorecida. Porque os pobres, aqueles que estão na Cracolândia, ou eles vão ser... E por que inseriu o agente de saúde, que é quem está lá na Cracolândia? Pode indicar a internação involuntária. Isso faz com que essa sociedade que tem mais condição, ela se salvaguarde com uma legislação para internar um paciente, é isso? Isso. O mais pobre continua vulnerável? Sim. E aí, voltando a falar das comunidades terapêuticas, todas elas têm estrutura necessária de pessoal, equipe multidisciplinar para atender um dependente químico? Porque eu imagino que não basta, por exemplo, um médico psiquiatra. Não tem, e por vezes o programa também, há de se pensar nisso. Uma comunidade, uma instituição de tratamento, ela tem que ter um cronograma de segunda a sábado, de manhã, de tarde à noite, do que deve estar contido. Senão ela vai virar um depósito de pessoas, um acumulado de iguais, sem proposta nenhuma. E as comunidades terapêuticas brasileiras, em grande parte, elas, com todo respeito, e há aí sim muita coisa positiva, elas são originárias de doutrinas, de religiosidade, de pessoas... a minha origem é de comunidade terapêutica. Eu fui partícipe da primeira comunidade terapêutica do Brasil, em 1979, com o Padre Haroldo, da Fazenda Senhor Jesus de Campinas. E com ele trabalhei mais 8 anos em mais 4 ou 5 comunidades terapêuticas em diferentes estados. E elas é que começaram esse trabalho no país. Com a ideia desse americano, jesuíta, o Padre Haroldo, ele trouxe essa ideia de comunidade terapêutica, mas a comunidade terapêutica, o primeiro critério dela é o voluntariado. Não há internação involuntária dentro de comunidade terapêutica. Segundo, que a grande maioria não tem estrutura técnica profissional. Se a pessoa tiver um surto, tiver um transtorno associado, é um impeditivo até para ser internado. E há comunidades que são contra a medicação, que falam, você joga isso fora, isso não pertence a Deus, que são contra a ciência, infelizmente, né? E outras que só professam doutrinas. Ok, ficar com a palavra é melhor do que ficar com a droga, mas a origem da dependência não foi trabalhada. É o sepulcro caiado. Houve ali uma doutrinação, mas ele vai sair para o mundo que ele vai ser bombardeado, né? Ele não vai encontrar, ou ele vai ficar como outros tantos ficam, que é o meu medo da internação involuntária, reféns, aquilo que era para tirar ele da droga, que é a internação, hoje faz parte do circuito, é o pit stop, ele vai, se droga, e eu tenho pacientes com 30 internações, com
Hoje a internação para ele é parte da dependência. Eu vou me refazer para voltar melhor e continuar usando. É mais ou menos como quem vai para um spa perder peso? Isso. E depois volta e não se reeduca na alimentação? Exatamente. Tá. Agora, mas eu quero falar um pouquinho sobre o papel da espiritualidade ou de uma crença religiosa nesse processo de recuperação, se funciona para algumas pessoas. Mas me responde daqui a pouquinho. Eu vou para mais um rápido intervalo e a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o Cidadão Tropical, que hoje recebe o terapeuta José Norberto Fiuza, especialista em tratamento de pessoas que enfrentam essa terrível doença que é a dependência química. Doutor Fiuza, fui para o intervalo dizendo que ia querer a sua avaliação sobre o papel da ligação mais com a fé das pessoas que enfrentam a dependência química, né? A gente vê que, em função muito de comunidades terapêuticas, existe sempre essa defesa de que é preciso estar ligado a uma doutrina, ou ter fé no tratamento, ou acreditar em Deus. Isso pode aumentar a eficiência do tratamento ou tem um efeito placebo? Eu acredito piamente que pode aumentar a efetividade do tratamento. E isso não é só com dependência química. Comprovadamente, por estatísticas da própria Organização Mundial de Saúde, pacientes que foram expostos ao câncer, por exemplo, e divididos em dois grupos, um que não tinha espiritualidade ou fé na cura, fé em si, fé na vida e em Deus, eles tinham uma probabilidade de cada 100, 38 tiveram sucesso. E dos que tinham uma fé, uma determinação, ou como eu disse a frase, que o desejo e a fé de ser curado é a parte mais importante da cura, era de 78%. A efetividade da intervenção. Inversamente proporcional, né? Então, se você, sobretudo com dependência química, que é uma doença ou um adoecimento do livre-arbítrio, é um mau uso do livre-arbítrio, né? Porque qualquer pessoa também pode usar o que quiser. Quem somos nós para ficar aqui, que aquelas pessoas estão na sarjeta, estão naquela condição, mas você seria muito limítrofe se nós considerarmos que o ser humano tem uma dimensão emocional, uma dimensão intelectiva, da sua consciência, racional, cognitiva, uma outra dimensão corpórea, física, e ignorarmos a dimensão espiritual. Nós somos essa quadrinidade, espírito, alma, essência, ou como queira chamar, cada um que acredita nisso, e eu acredito. Então, se você puder ter uma pessoa que ela se cuida no todo, como se diz, a palavra não é bem vista no nosso país, mas ela é muito profunda na Europa. Um terapeuta holístico na Europa é um terapeuta formado em todas essas dimensões. Ele pode, inclusive, como psicólogo, prescrever medicações. Aqui o holístico está meio relacionado a picaretagem, terapias mas complementares parecem profunda, coisas... né? Que o Pierre Weil quis trazer para nós e para a nossa capital, a Universidade da Paz, que é a universidade holística, e que aqui está, né? E há uma certa, eu não diria competição, mas incompreensão da profundidade dessa dimensão espiritual. Existe uma resistência, inclusive, com terapias complementares, né? As pessoas acreditam que, muitas vezes, elas acabam por não funcionar porque a gente é doutrinado pelo uso do remédio, né? Sim. Nós vivemos num país onde... Que é eficiente, não é uma batalha contra a indústria farmacêutica, nada disso. Eu tenho colegas, né, que trabalham na minha equipe, psiquiatras, médicos, e que falam, Fios, o médico, ele aqui no Brasil, ele é semideus. E o psiquiatra é Deus. Ou seja, é uma brincadeira, mas tem um fundamento, porque se você vê o que uma psicóloga estuda, um assistente social, e a diferença, né, que existe a nível da intervenção. Agora, há aí outros problemas. Uma pessoa que estuda psicologia,
numa faculdade durante 5 anos. Hoje, algumas pessoas, algumas instituições não aceitam, mas a realidade é que é uma epidemia. E que essa colocação da Fiocruz de que não é epidemia, não é verdade, porque o Brasil nunca se prestou a fazer pesquisas adequadas. A gente não é bom de estatística, não, né? Nós não sabemos ou não queremos ver na nossa realidade, né? Mas que é uma epidemia que eu acompanho há mais de 30 anos e é cada vez mais grave, com substâncias cada vez mais nocivas, e o ser humano está cada vez mais frágil também, e aí entra também a virtualidade para tirar ele ainda mais de si. Então seria tão pobre você compreender um tratamento, existe tratamento, existe abstinência, existe transformações. Eu acredito que nós podemos exercer transformações na nossa vida. Mas para isso nós temos que estar no todo, em busca daquilo que nós queremos. Não dá para ser só com um tipo de tratamento, só com um raciocínio, né? E essas terapias que não são aqui valorizadas, foi a que preconizou a cura na China, no Oriente. E nós aqui temos uma dificuldade, porque é um país onde a indústria farmacêutica e o remédio ditam as normas. Ditam as normas. E a gente ainda tem um outro problema, que é o uso social e glamorizado, inclusive, do álcool, né? Já ouvi de várias pessoas que a principal porta de entrada para as drogas pesadas é o álcool e não a maconha, como muita gente acredita. Eu diria mais, eu repetiria aqui a palavra de um colega do Aloysio de Minas, um grande especialista em dependência química, que o álcool é a pior das drogas. A síndrome de abstinência do álcool só se compara à da heroína. E o álcool é o veneno lento, que a pessoa bebe 20, 30 anos e no final as sequelas são irreversíveis. E ele é um indutor. Eu conheci em 34 anos de trabalho, talvez 4 ou 5 cocainômanos que não bebiam. A associação de álcool com cocaína é quase 100%. E quando se trata um cocainômano, fala, você não pode, você está ciente de que você não pode mais beber, porque são drogas de interação, de complementariedade, que ele está lá caindo na sarjeta, fala pastosa, ele cheira, fica de pé de novo. Aí ele impregna, ele bebe, elas se complementam e atuam na mesma área do cérebro e pertencem ao mesmo grupo de drogas. E sem contar que, socialmente, ainda é uma droga quase que de transição ritualística para a fase adulta, né? Sim. Os pais oferecendo a primeira cerveja para o filho, para a idade adulta, a primeira dose de vinho, o primeiro uísque, a primeira cachaça. Sim. Né? Ela está ligada à festividade, você vai num batizado, tem uma caixa de guaraná e 6 de cerveja. Então, isso tudo... Festa infantil com bebida alcoólica. Sim. Para os pais que vão acompanhar. Exatamente. O álcool, ele está presente, é lógico. A criança cresce imaginando que eu ainda vou conquistar esse direito? Sim. Porque é uma conquista, né? Eu tenho paciente que fala, olha, eu tive um pai muito severo mesmo, ele não me chamava sequer de filho, chamava de menino, mas ao sábado, quando ele bebia, ele falava, filho, senta aí, vem cá. Vai lá na venda, vai comprar um doce para você. Aí eu pensei, puxa, quando eu crescer, eu quero beber, porque as pessoas quando bebem... Ficam legais. Ficam legais. Isso é terrível. Vamos continuar essa conversa daqui a pouquinho? Inclusive falando para as pessoas onde procurar ajuda, como reconhecer a necessidade de ajuda. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas já volta, não sai daí.
Estamos de volta para minha conversa sobre dependência química com o terapeuta José Norberto Fiuza. Doutor Fiuza, eu falei no bloco anterior que a gente ia falar um pouquinho de como reconhecer o problema e onde procurar ajuda. Talvez esses sejam os dois grandes desafios das famílias e das pessoas que enfrentam dependência química, né? Sim. Primeiro, reconhecer que é um problema. Sim. Primeiro, reconhecer. Mas eu acho que nesse processo... E não é fraqueza, né? Não. Ah, eu sou fraco, eu sou menor. Nós temos que desmistificar essa cultura arcaica, né? E tão distante da realidade de que dependência química é um problema de caráter, é um problema moral, é uma fraqueza, uma sem-vergonhice, é uma debilidade. Ela é uma doença, é um processo compulsivo, obsessivo, como tem pessoas que são compulsivas por alimento, por jogo, até por trabalho, não tem a mesma nocividade. A substância ela é tão perversa que ela consegue adoecer uma família. Há uma estatística que diz que para cada dependente químico, 6 pessoas adoecem emocionalmente, sobretudo uma mãe. Então, se você é pai, é mãe, ou se você tem um problema e não encontra ajuda, primeiro, existem os grupos de narcóticos anônimos, de alcoólicos anônimos, que estão em todas as cidades satélites, em todo o Brasil, e que têm, por vezes, uma efetividade muito grande. E eles também têm um trabalho com as famílias, né? Sim, porque eles têm as reuniões com o dependente e também o suporte para a família aprender até para os filhos, para as crianças, que é o Alatim. E é de graça. E é de graça. Agora, eu vou deixar também com a produção, porque um contato, porque nós vamos prestar também um serviço social de fazer, porque a grande dificuldade... Eu penso assim, às vezes a família está precisando muito mais de tratamento do que o dependente. A leitura que ela faz é de que o filho se perdeu, é um traficante, é um marginal. Isso tem que ser tirado. Seu filho está adoecido e ele pode ser tratado a partir do momento que você parar de tratá-lo como um marginal. E também espero que o governo não tenha essa leitura. O que nós estamos vendo aqui é, vamos internar todo mundo. Essa coisa nem tem comum, estrutura, mas tem um discurso. Não tem estrutura, mas tem um discurso que revela a leitura que ele faz. Então... E os amigos também, né? Você tem um amigo também, que enfrenta a dependência química, você tem um amigo com uma doença como diabetes, então não cabe julgamento. Não, e as pessoas que eu trato, e que eu atendo, e que eu vi, milhares e milhares de pessoas dependentes, são pessoas que têm um caráter maravilhoso, têm dom, têm talento, têm capacidade, têm potencialidade. Tem sensibilidade, né? São pessoas sensíveis, exatamente, que têm muito a agregar e estão adoecidas. E por estarem adoecidas, ainda uma grande parte está indo presa. Aqui ainda, apesar de tudo, nem sei até que ponto essa involuntária também é uma reprodução disso, é o país onde a dependência química é reconhecida como doença, mas onde o doente vai para a cadeia ou vai ser internado involuntariamente. É contraditório isso, né? Contraditório demais. Eu falei aqui na abertura do programa que o senhor tem 33 anos de atuação nesse segmento, trabalhando com dependentes químicos. Sim. Né? Os índices de cura que o senhor já percebeu, eles são maiores justamente entre aqueles que reconhecem que tem um problema, mas que a família também trata isso como um problema e não como um coitado ou marginal? Sem dúvida nenhuma. Porque também não dá para ter dó do dependente químico, né? Ninguém chega num ambulatório, nós temos um ambulatório, ninguém chega lá, fala, olha, eu tive uma luz, eu vou parar. Não, ele vem sempre trazido por uma família ou uma família vem trazer a sua dor. Quando a família, há uma motivação familiar para o tratamento, essa motivação encontra especialidade, competência e profissionalismo, e depois vem a motivação por parte do paciente, o prognóstico é o melhor possível. Não existe doença crônica que não tenha reexperimento. O reexperimento é uma intercorrência extremamente comum em todos os processos de tratamento. E não deve ser visto como perda, porque muitas vezes é num reexperimento que ele percebe, realmente isso aqui não é mais para mim. Ele precisava de um reexperimento. Vamos pensar melhor isso, né? Sim. Doutor Fiuza, quero muito te agradecer por voltar aqui para a gente falar sobre esse assunto, prazer. Que é tão importante para a sociedade. A você eu agradeço pela audiência. Eu fico por aqui, mas você pode rever esta e outras edições do nosso programa em facebook.com/CNT Tropical. Boa noite e boa semana.